Olha aí, pessoal, a grande mídia cada vez mais está acordando para a realidade do desgoverno Lula, mais especificamente para o fato de que o governo Lula não tem absolutamente nenhum projeto para o Brasil. Nunca teve, nem na época das eleições, sabe-se lá por qual motivo esse pessoal comprou a ideia de que o Lula estava comprometido com alguma coisa, com a estruturação do Brasil, a união do país, combate às mazelas e coisas do tipo. Não, o Lula, o PT, essa gente só tem um único objetivo, um único projeto, que é um projeto de lei e apenas isso, né? Coluna aqui do Estadão comentando a tal da reunião ministerial que o Lula fez esta semana. Eu já comentei sobre isso aqui no canal também, né? E chegaram à conclusão agora, né, antes tarde do que nunca, que, na verdade, conversou-se sobre muita coisa naquela reunião, menos sobre o Brasil. Pois é, vamos tratar desse tema, analisar essa opinião aqui do Estadão, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e fazer os meus vídeos serem recomendados a cada vez mais pessoas. E se você quiser me ajudar um pouquinho mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu trabalho. A partir de R$ 1,99 por mês, você colabora bastante aqui com o meu canal, né? Então, a reuniãozinha foi feita aqui entre o Lula e 39 de seus 40 ministros, né? Pois é, uma turma, assim, gigantesca, né? Eu até mostrei a foto da mesa lá e tudo, mas muita gente participando de fato dessa reunião aí, em que nada se falou a respeito do Brasil, né? Então aqui o pessoal do Estadão falou que os maiores problemas aqui, né? O maior desafio para o governo Lula não é a política fiscal, o expansionismo fiscal que eleva a taxa de juros, eleva a inflação, reduz a possibilidade da economia crescer. Não é esse o problema. Não é a fome, né? Porque não é falta de dinheiro, tem mais de 170 bilhões de reais no Bolsa Família e a fome está aí ainda, não se resolve, né? Não é o fato do Brasil ter uma educação de péssima qualidade, e todos os índices mostram isso aí, né? Não é a insegurança, a criminalidade crescendo, a sensação da população de bem de que nós estamos presos, reféns, dentro de nossas próprias casas, né? Não é a miséria da população de rua, nada disso. Isso não importa para o Lula, não foi tópico dessa reunião ministerial dele, que tinha gente disso aqui tudo envolvido nessa área, né? Tinha gente lá da pasta da economia, da pasta do orçamento, pessoal do desenvolvimento social, sei lá, alguma área desse tipo aí, né? Ministério da Educação tava lá também, o ministro, né? O Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública, estava presente também. Ministério das Cidades, acho que tem isso, né? São tantos ministérios que a gente tem até dificuldade de lembrar. Nada disso aqui importa para o Lula. O que realmente importa para ele são as eleições municipais, né? Pois é, o grande interesse do Lula aí, reunindo um gabinete ministerial inteiro, que em tese tem interesses no governo do Brasil, se importa em governar o Brasil para ter os melhores resultados da população, são representantes do povo, etc. aí, ficaram quantas horas? 7 horas reunidos, ao que parece aqui, né? De fato, não tem como você juntar essa galera por tanto tempo aqui, né? É que mais de 7 horas aconteceu quinta-feira, estou gravando esse vídeo na noite do sábado, né? E, enfim, a gente não sabe o que foi falado lá nessa reunião, né? O tópico geral a gente não sabe. Porque você tem a parte inicial, que foi uma propaganda do Lula para a grande mídia, a gente sabe disso aí muito bem. O Lula deu aquele discurso de que o governo fez um monte de coisas, o ministério tá azeitadinho, tá bonito ali e tudo mais, para enganar a mídia. Depois disso você tem o conclave, aí desligam-se as câmeras, os celulares, e o pessoal fica conversando ali a portas fechadas, né? Então, o que se sabe a partir daí é o que o Rui Costa, né, ministro da Casa Civil, deu a entender numa entrevista aí depois da reunião em si, né? Então, os pontos que ele citou aqui de forma específica, né? Parece que cada ministro lá teve um tempo para falar, né? Tiveram aí 5 minutos para falar aqui, né? E depois 15 segundos de tolerância.
sinalizada por meio de um sutil apito, né? Imagina isso aqui, né? Ou seja, a ideia aqui de uma reunião ministerial é ouvir os ministros e o presidente se fazer ouvir por eles para ter aquela questão de engrenar o governo, todo mundo trabalhando em conjunto. Mas, caramba, 5 minutos para cada ministro, tudo bem que só aí são 200 minutos, né? Estamos falando aí de mais de 3 horas só das falas dos ministros, mas caramba, é pouquíssimo tempo de fato aí, né? Mas o grande ponto aqui principal foi a questão eleitoral. Pois é, né? De acordo com Rui Costa, Lula proibiu os auxiliares dele, o gabinete ministerial, de subir em palanques com candidatos que critiquem o executivo e também cobrou que eles respondessem a todos os ataques aí, né? É, olha só que legal, né? Recomendou aqui para os seus ministros que eles cumpram a lei. Coisa impressionante, não é mesmo, né? O presidente tem que lembrar os ministros de fazerem isso, né? Falou avisar lá para o Juscelino Filho, né? Mas mandou eles aqui cumprirem a lei e não participar aí de comícios realizados em horário de trabalho e também aqui não agredir adversários, né? Bater aqui só da cintura para cima, ou seja, sem golpes baixos aí, né? Então, aquele fato, o que o Estadão está pontuando aqui é o seguinte: Lula iniciou essa reunião com uma pauta estabelecida, que é a pauta eleitoreira para este ano, que é a grande preocupação dele, sem dúvidas, né? E iniciou também com um discurso já determinado e uma conclusão feita. O governo dele é um sucesso. Foi isso que ele falou para a mídia, é isso que ele quer deixar transparecer da reunião. Se tiver ministros ali que não concordam com isso e querem apontar problemas do governo mesmo, do gabinete do presidente da República ou de outros ministérios também, esse pessoal não tem espaço dentro desse tipo de ambiente aí. Deveria funcionar como uma grande empresa, né? Onde os diretores ali vão descer quase as vias de fato para lidar com os temas importantes para a organização. É sempre assim que acontece. E espera-se dessas pessoas que elas estejam abertas a esse tipo de embate, esse tipo de questionamento aí com maturidade, com uma capacidade de lidar com esse tipo de coisa de uma forma racional, né? Parece mesmo aí que a coisa não vai funcionar no gabinete ministerial do Lula nesses moldes aí, né? Então, o Lula já de cara deixou claro que ele tem essa mentalidade de que o governo dele tá uma maravilha e tudo mais, né? Enfim, agora parece aqui que o Lula tá mais interessado com o negócio do relógio dele lá e tudo mais, que é um ponto que tangencia o Bolsonaro, o ex-presidente aí, né? E nada além disso, não tem preocupações maiores nesse sentido, né? E aí o pessoal coloca aqui, né, do Estadão, que impressiona, embora não surpreenda, pois de fato não surpreende, que o grande ponto, o grande interesse do Lula são as eleições municipais que estão logo aí na frente nos próximos meses, né? O Lula parece não estar preocupado com o país, embora todo mundo veja que a coisa está bastante ruim. E ele diz aí, né, que não vai mexer no time porque em time que está ganhando não se mexe. E aí fica a pergunta, quem que está ganhando? Nem o governo Lula está ganhando, a popularidade dele está ruim, está fraca, está débil, não garante a ele uma reeleição, não garante a ele um sucessor. E principalmente, muitas coisas indicam que não vai garantir muitas prefeituras para ele este ano também, né? E, de fato, tem problemas no meio ambiente, tem problemas aí na questão da segurança pública terríveis, tem problemas na saúde grotescos, e por que não mudar essas áreas, né? O Lula não está muito afim de fazer isso aí, e o fato que o pessoal do Estadão aqui acaba frisando a ideia do Lula é cometer os mesmos erros do passado, não tem nenhum problema em relação a isso. Já errou, já cometeu erros semelhantes em outras gestões aí, né? E vai cometer novamente esses erros, não tem nada que mude a ideia do Lula a esse respeito. É claro que eu já sabia que seria assim, você também já sabia que seria assim. Agora, por algum motivo, um monte de isentões,
um monte de políticos, né? Gente aí que já foi do Partido Novo, gente que tá até aí tentou se candidatar à prefeitura de São Paulo e vários outros nomes. O povo da Faria Lima, a grande mídia, por algum motivo esse pessoal achou que o Lula tinha um projeto de Brasil, que o Lula tinha um plano para o Brasil, para engrenar o país melhor do que o Bolsonaro estava fazendo, né? Bolsonaro que manteve a reforma trabalhista do Michel Temer, né? Um governo de continuidade com o que o Temer começou lá atrás, para revigorar o país depois da crise causada pelo PT. E aí teve medidas de liberalização da economia, de liberdade para as pessoas em vários aspectos, redução da máquina pública, enfim, todo um projeto econômico muito interessante que trouxe excelentes resultados, mas por algum motivo o pessoal acreditava que o Lula, que só fez besteira no passado e afundou o país junto com a Dilma Rousseff, o pessoal acreditou que o Lula iria fazer algo diferente disso, né? Então, realmente, entendo, né, a decepção da galera, porque é para se decepcionar com o resultado, só não entendo por que acreditaram no Lula num primeiro momento, mas é o que eu digo, volto a dizer, antes tarde do que nunca. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.